Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada irmão meu aqui, Pai, que cada pessoa que está neste local, Pai, venha ser lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, Pai. O sangue que nos purifica de todo pecado, não de um, não de dois, não de três, de todo pecado, Pai. Não há nenhum pecado mais para que são em Cristo Jesus, Pai. E nós estamos em Cristo Jesus, Pai. Somos nova criatura, Pai. Eu te peço, Pai, agora em nome de Jesus, Pai, toda a minha preocupação com amanhã, Pai. Às vezes, Pai, alguma situação que tem tirado do meu coração, Pai, tirado minha paz. Eu não tenho conseguido conectar para falar contigo. Às vezes eu fico pensando o que meu irmão acha, que os irmãos vão pensar de mim. Não, Pai, agora eu quero me conectar contigo, Pai. Eu quero que a Tua graça se derrame sobre nós, Pai. E que, Pai, a gente chegue ao ponto de não se preocupar com nada, com amanhã, com ontem, com nada, Pai. Nós queremos nos preocupar apenas em ouvir a Tua voz, Pai. Eu quero me preocupar apenas em viver aquilo que Tu tens para nós hoje, Pai. Agora, Pai. Tira toda a nossa ansiedade, Pai. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai, venha estar sobre nós essa noite, Pai. Nós somos sedentos e temos, Senhor, necessidade, Pai, em ouvir a Tua voz, Pai. E tudo isso aqui, Pai, não teria sentido nenhum, Pai, se você não estivesse aqui conosco, Pai. Mas eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, se faz presente, nos abraça, Pai. Que aquele irmão meu, Pai, que às vezes se sente cortado ou distanciado de nós, Pai, que nesse momento ele venha se sentir abraçado por Ti, Pai. Pai, que se alguma palavra, Pai, eu preciso de alguma palavra de repente, Pai, para poder ressuscitar a minha vida de alguma maneira, Pai, que essa palavra venha a ser declarada hoje no coração dos Teus filhos, Pai. E não porque merecemos, e não porque somos bons, Pai, pelo contrário, Pai, porque Você é amor, Pai. E não há nada, Pai, que possa nos distanciar do Teu amor, Pai. Ainda que eu pense que qualquer coisa que eu fiz aqui, Pai, me distanciou do Teu amor, Pai. Não, o Teu amor está no meio de nós. Ele veio para nos salvar e está conosco até a consumação dos séculos, Pai. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que este culto, Pai, venha a ser uma adoração a quem o Teu Filho é, ao que Ele fez e ao que Ele já fez, e a gente nem viu ainda com os nossos olhos, mas que nosso espírito possa sentir esta noite toda a promessa que vem de Ti, Pai. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. Para mim, essa minha realidade, essa minha realidade.
mais perto, que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Que Ele é a nossa realidade. Tu és a nossa realidade. Tu és a nossa realidade. Para que tudo está preparado. Tudo está preparado. Mais uma vez. Só tu és
és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até quando me deito, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio à noite, mesmo na solidão, sua presença nos conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Jesus. Tua bondade me seguirá, Jesus. Eu me rendo a ti com tudo que sou, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Jesus. Tua bondade me seguirá, Jesus. Tua bondade me seguirá, Jesus. Eu me rendo a ti com tudo que sou, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Jesus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor?
Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A presença quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar
me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Cumprimento a juventude com a paz do Senhor, amém? Amém. Arruma aí um. Aí sim. Eu já tirei isso daqui porque eu sou atrapalhado e eu tô vendo isso aqui tão pequenininho que é capaz de eu cair daqui de cima, né? Eu já fico preocupado. Faz um fundo musical hoje aí pra nós. Eu gosto. Amém? Pessoal, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu tô cansando já de me apresentar, que eu tô pregando quase todo dia. Inclusive, eu quero pedir para vocês orar por mim, tá? Ô Senhor, dê palavra para aquele índio lá, tá? Usa ele, que é todo dia, mas graças a Deus, cada dia tem sido algo especial. Todos os dias Deus tem, pela misericórdia dele, Deus tem feito coisas maravilhosas e a gente tem visto a glória de Deus se manifestar. Desde quando... vou me apresentar, estava esquecendo, né? Eu sou do Pará, tá bem aqui do ladinho, lá na Transamazônica. Lá a gente come carne de macaco, essas coisas assim, sabe? E aí, estamos aqui uns dias, faz um mês já que eu estou aqui. Ainda não estou conseguindo falar porta, eu falo porta mesmo, né? Mas já tem um mês, vou ficar mais um mês aí. Talvez, ou mais tempo, não sei, está na mão de Deus, né? Estamos orando aí, mas eu estou muito feliz. E esse tempo que eu tenho ficado aqui, eu tenho passado por umas coisas bem interessantes. E eu sempre fui uma pessoa muito dura de chorar. Muito dura. Era muito difícil chorar. E desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi que eu fui modificado. Só que desde esses meses que eu estou aqui, irmão, eu estou virando um chorão de primeira. Aonde eu chego, eu fico querendo chorar, eu fico me segurando, né? Porque a glória de Deus, ela é algo sobrenatural sobre este lugar. E eu vi na palavra do pastor Mamor esses dias, ele falou algo muito interessante sobre a juventude. Ele tem falado sobre nós, que o Espírito Santo, ele tem revelado a palavra dele para os jovens. Inclusive ele relatou sobre uma palavra de um jovem que trouxe aqui, acho que no último culto em noite, né? E isso é maravilhoso. E quando o pastor Gustavo me falou que eu ia pregar nesse culto, eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus do céu, foi assim que eu cheguei, né? Falei, meu Deus, e agora? Só que de lá para cá, o Senhor tem dado alguns fragmentos da palavra que eu nunca tinha recebido uma palavra desse jeito. Sempre recebia uma palavra e era aquela. E não ia dando por pedaço. E eu ia anotando, meu Deus. Aí se completou hoje de manhã no batismo, né, ouvindo o testemunho do pastor Renan. E ali se completou a palavra que Deus queria trazer para o coração de vocês nessa noite. E assim também para o meu coração. Que o Senhor, Ele tem buscado nós jovens. Só que às vezes a gente se vê tão pequeno, né, irmão? Às vezes a gente se vê tão falho, às vezes a gente se vê tão pecador, às vezes a gente se vê o pior da casa. Isso é normal. Isso é normal. Até também porque o inimigo, ele a todo tempo, ele fica tentando nos acusar. E eu separei aqui 3 pontos importantes que eu passei. E o terceiro eu estou nele agora. Estou passando. Estou dentro desse ponto muito gostoso, muito maravilhoso. Mas eu quero falar desses 3 pontos. O primeiro ponto é de quando eu conheci a graça.
Ontem eu estive no culto não, né? É uma festa lá, né? Lá no Sextor, na Vila Mariana. Foi uma benção, graças a Deus. Deus operou milagres lá. Teve almas que se renderam a Cristo. Foi algo sobrenatural. E ali eu contei um pouco do meu testemunho. Que apesar de eu ter nascido na igreja, filho de pastor, mas teve um momento que eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Teve um momento que eu fui para o mundo, eu queria voar, eu queria saber o sabor do mundo. E ali eu passei por muitas tribulações, eu passei por muitas coisas, me envolvi com drogas, bebidas e muitas outras coisas. Passei por várias situações que o próprio Pai me livrou da morte. E teve um momento que eu conheci a graça. Foi no momento que eu estava mais sujo. Foi uma coisa de louco. E eu vou falar um pouco desse testemunho hoje. Eu nunca falei desse pedaço do testemunho para ninguém. Eu acho que eu só falei para o pastor Fiuza essa última vez que eu estive com ele. E eu falei desse pedaço do testemunho. E eu quero falar ele hoje para vocês. Mas antes, eu quero ler. Né, eu trouxe aqui uma Bíblia, por isso que eu pedi a mesinha. Eu acho bacana a galera da tecnologia, porque lá no Pará o papel chegou agora. E aí os índios ainda estão se divertindo com papel, tá bom? Então paciência, por favor. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Antes de lermos, curve a sua cabeça. Pai, aqui estamos diante da Tua santa presença, Pai. Nós te pedimos neste momento que toda barreira, todo impedimento, Pai, que tem tentado atrapalhar o momento da Tua palavra, que ele venha bater em retirada, Pai. Porque nós sabemos que Tu tens uma palavra aos nossos corações, uma palavra que venha nos modificar, que venha nos purificar. Pois nós cremos, Pai, nós cremos no sacrifício do Teu Santo Filho, que nos deu o direito de estarmos aqui, o direito de sermos feitos Teu Filho, Pai. Este direito nós adquirimos ele através do sangue puro e carmesim do Teu amado Filho, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E nós fazemos menção deste sacrifício, que o inimigo, ele não tem direito sobre a nossa vida. Fala conosco, Pai, nós não queremos ouvir o homem falando de Ti, mas queremos ouvir, ó Pai, o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. É o que Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ponto. A primeira parte aqui desse versículo aqui, ela fala uma coisa muito interessante, que nós fomos vivificados, nós fomos amados, nós fomos escolhidos e nós fomos alcançados pelo nosso Pai, nós estando ainda em pecados, nós estando ainda fazendo a vontade do inimigo. Aqui quando fala príncipe deste mundo, o príncipe está falando de Satanás, que mesmo às vezes você, quando está passando por situações difíceis lá no mundo, lá todo melado de pecado, aí tem gente que fala que foi sorte. Não, foi a misericórdia do Pai para com tua vida, te livrando, te dando livramento. Eu conheci a graça foi num momento como este. Quando eu disse que eu estava no mundo, eu usava muita droga. Falei ontem lá, né? Até hoje eu tenho sequelas, né? O meu nariz é machucado. Eu usava muita cocaína. E aí, às vezes eu fumava maconha, eu não gostava não, porque ficava aquela parada lenta, né? Quem já fumou aí um beck sabe do que eu estou falando, né? Eu não gostava, eu gosto de ser eletrizado, aí... Mas eu fumava também, só para estar no meio da galera ali, né? Aí teve um dia que eu passei por uma situação. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha costume de usar
muitas drogas. E aí um dia eu estava na casa de um amigo e ali a gente começou a fumar. Ele estava deitado no chão, estava deitado no sofá. Era um sofá grande que fazia um L na sala assim. E eu lembro bem que quando eu comecei a fumar ali e tal, e curtindo aquela lombra, né? Aquele reguezinho lá longe, né? Eu não sei que parada é essa de maconheiro que gosta de ouvir reggae, né? E aí eu lá e tal. Aí teve um momento que parece que eu tinha escutado um assim, ó, ei, acorda. Na hora eu abri o olho e aí de repente eu vi. Não era, tem gente que fala, pastor, você ouviu, foi uma visão, alguma coisa assim, foi uma... Não foi. Porque eu nasci no berço evangélico. Eu sei o que é uma experiência espiritual. Eu sei o que é uma pessoa que está muitas das vezes até possessa de demônios. E você sente aquele negócio ruim. E ali eu deitado, eu vi quando de trás do sofá saiu um lobo. Um lobo muito grande. Um lobo grande, os olhos vermelhos. Ele era tão grande que ele vinha até no meio da sala e o rabo dele não saía de trás do sofá. E naquela hora eu comecei a entrar em crise. Eu nunca tinha vivido algo daquela forma. Eu comecei a entrar em crise, eu comecei a me tremer, a chorar e entrar em pânico. E eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. Mas eu me arrepiava e sentia aquela opressão do maligno. Eu acredito que naquela noite o inimigo foi me buscar. Eu acredito que naquela noite o inimigo foi ali tentar contra a minha vida, assim como uma certa vez o Senhor Jesus ele falou assim: Pedro, Satanás pediu a tua alma para cirandar com ela sobre a terra, mas eu roguei ao Pai pela tua alma, porque eu creio, Pedro, que lá na frente tu vai se converter e vai fazer muitas coisas acontecer. Era isso que Jesus estava falando, e foi aquilo que eu vivi naquele dia. Eu me lembro que quando aquele lobo ele entrou, e eu naquele pânico, não sabia mais o que fazer, me deu um pavor de morte. Só quem já esteve de frente com a morte sabe o que é o pavor da morte. Eu tive o pavor de morte. Pastor, e o senhor já teve o pavor da morte sem ser isso aí? Já, irmão, já capotei carro bêbado, já tentaram me furar com faca, já me deram o tiro e não acertaram. E olha que eu era 3 vezes maior, viu? Pastor, é fácil se livrar da bala. Maguinho, que maguinho, irmão? Era, né, gigantão. Era Deus, irmão. Teve um dia que o cara foi me passar a faca assim, que eu dei uma esquiada. E a faca passou, ó. Cortou só a camisa. Naquele dia, foi o dia que eu vi um gordo correr muito. Você não tem noção, irmão. Carreira. Foi carreira. Então eu sei o que é o pavor da morte, porque eu já passei umas 3 vezes por ela. Só que aquela era diferente. Eu não conseguia correr, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada, eu estava em pânico. E aí eu me lembro, eu drogado, naquela situação, eu fechei os olhos e eu falei com o Pai. Eu fechei os olhos e falei assim, eu me lembro da oração, até isso tem mais ou menos 13, 14 anos. Eu fechei os olhos e falei assim, Pai, eu não mereço ser ouvido por Ti, porque eu estou todo sujo. Mas eu sei que Tu é o meu Pai. Não deixa o Satanás me tocar, Pai. Aí na hora eu falei, eu repreendo esse demônio no nome do Senhor Jesus. Quando eu abri os olhos, aquela aparição do inimigo não estava mais lá. Naquele dia, eu me levantei, falei pro meu amigo, na hora passou a lombra, irmão, você não está entendendo. Pânico. Eu me levantei e falei, mano, eu vou chegar lá, já vou. Não, mano, fica aí, ainda tem outra ali, dá boa. Eu falei, não quero não, pode arrochar aí, quero não. Entrei no carro e fui para casa. E ali foi onde eu comecei a entrar em um processo, onde Deus estava me trazendo de volta. Eu ainda fiquei 1 mês ainda trancado dentro de casa. Foi onde ali eu fui alcançado pela depressão. Eu não saía nem para ver a clareza do sol.
Naquele momento eu fui alcançado pela depressão e aí foi quando Deus usou jovens, foi quando Deus usou pessoas para me alcançar ali. Deus usou ali um jovem chato pra caramba, sabe aquele... Seja chato, irmão, com aquela pessoa que você ama, seja chato. Chame ele, se você ama, busque ele. Porque certamente, se você sente esse desejo no coração, é o Pai que está colocando esse desejo no seu coração para evangelizar aquela alma que também está sofrendo, aquela alma que também está no laço do inimigo. E aí chegou aqueles meus amigos da igreja chato. Micael, vamos para a igreja. E agora eu já estava quebrado, né, irmão? Tive um contato com o inimigo e estava ali em depressão. Era Deus me quebrando, irmão, porque eu era muito duro. Eu era muito duro, você não imagina o tanto que eu era duro. Quem me conhece hoje nem imagina. E eu olho, eu falo igual o pastor Renan, eu olho e sinto vergonha do que eu era. As pessoas iam me evangelizar e eu falava, cara, vai caçar o que fazer. Eu conheço a Bíblia, eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Eu conheço, na hora que eu quiser eu vou, eu sei onde é que é, eu conheço o caminho. Eu era arrogante, muito arrogante. Só que por mais que você seja arrogante, por mais que você não queira, o Pai, Ele não desiste de você. Ele está sempre ali mandando pessoas para falar contigo. Ele está sempre cuidando de você. No momentos difíceis, no momento ali que o inimigo quer ceifar a tua vida, Ele está lá te protegendo e zelando pela tua vida. Amém? Nesse momento foi quando eu conheci a graça. E aí eu retornei para os caminhos do Senhor. Foi quando eu fui em um culto de jovem. E ali... Mas só para você ver, irmão, tão cabeça duro que eu era, que mesmo depois disso, depois desse mês de depressão, antes de ir para o culto, eu ainda dei um tiro. Para quem não sabe o que é um tiro, é um raio. Aí você sabe o que é um raio, né? Para quem não sabe o que é um raio, é fazer uma carreira de cocaína e cheirar. Antes de ir para o culto, irmão, você acredita? Na hora que eu ia para o culto... Aí eu senti aquele cheiro da cocaína. Ela tem um cheiro específico. Aí cheguei. Falei, rapaz, eu vou lá. Fui lá, fiz. Aquilo não era carreira, irmão. Era uma pista dupla. Grande. Cheirei, fui para a igreja. Muito doido, ligadão. Só que na hora que eu entrei na igreja ali, passou o efeito da droga, passou tudo ali. Deus, Ele começou a falar comigo na hora dos louvores. Parece que estava cantando para mim. A palavra parece que estava sendo direcionada para mim. E olha que eu estava sentado lá na última cadeira. Com vergonha. Lá no cantinho, abaixado. Mas ali, por mais que você tente se esconder, os olhos do Pai, Ele está sempre olhando para você. Ele está sempre te buscando, porque Ele tem algo preparado sobre a tua vida. Ele tem algo grande sobre a tua vida. E você vai viver coisas que você jamais imaginou. Eu digo por experiência própria. Eu vivo hoje coisas que eu jamais imaginei viver. E aí foi quando eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. E a graça, irmão, a graça é isso. Ela não olha. O Pai, Ele não está olhando para o teu pecado. Você é salvo. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer. Continuando aqui no capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim, porque pela graça... sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente de Deus. Amém? No versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por mais coisas maravilhosas que eu estou vivendo hoje, não tem como eu me gloriar, irmão. Não tem como eu querer, eu sou bom. Irmão, eu fiquei com vergonha quando alguém vem me elogiar, eu fico todo sem graça. Porque eu sei, irmão, de onde o Pai me tirou. E eu sei que tudo que acontece na minha vida, que agora são coisas maravilhosas, coisas tremendas, é para a honra e glória do nome dEle. Então Deus vai fazer coisas tremendas acontecer também na tua vida. Mas é por isso que muitas das vezes Deus, Ele permite que você passe por algumas coisas difíceis. Que é para você saber quem você é, quem você foi. E o que você é hoje é porque a graça do Pai está sobre a tua vida. Você hoje é liberto, hoje você é usado por Deus. Pastor, eu não sou ainda.
Pastor, eu quero ser. Aí aqui nós vamos falar agora dos 2 pontos que faltam. O primeiro ponto é conhecer a graça. O primeiro ponto é você se entregar a Cristo. E no decorrer desses dias, Deus tem falado comigo muito. E eu tenho anotado. Porque assim, é uma coisa assim tão tremenda que está acontecendo, que o meu celular está cheio de notas. Às vezes eu estou em um culto, aí Deus fala algo, e ali eu pego, aí eu sinto, isso aqui é para o culto tal. Aí eu já tenho que ir lá e anotar, dentro do culto tal, isso aqui é tal coisa que eu tenho que falar em culto tal, senão eu esqueço, irmão. Eu já estou esquecendo que esse negócio é desse tamanho, estou com medo de até andar aqui. Por isso que eu estou aqui mais quietinho, aqui, só rodando aqui, né? Irmão, eu caí aqui, eu vou cair em cima do instrumento mais caro, deixa eu ver qual é, né? Então Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas, irmão, e Ele vai revelar coisas também maravilhosas para você. Deus quer usar a juventude, irmão. Você é o futuro da igreja. Nós somos o futuro da igreja. Deus quer usar a gente. Hoje eu fiquei maravilhado no batismo, irmão, eu chorava. Era algo tremendo. Eu tentava parar de chorar e parece que estava furado os olhos, não parava de descer as lágrimas. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu vendo jovens sendo batizados e ali eu já, olha só, que maravilha. O inimigo está perdendo e o reino de Deus está vencendo. E Deus te chamou para isso, para guerrear dentro desse exército. Nós somos escolhidos para guerrear dentro desse exército, que é para povoar o reino dos céus. Você é chamado, você é escolhido para você evangelizar aquele teu amigo. É muito mais fácil você do que eu, ele não me conhece. Mas é muito mais fácil você chegar lá e conversar com ele, e falar do amor de Cristo, e falar das maravilhas que o Pai fez sobre a tua vida. Amém? Só que jovem é meio envergonhoso, né? Falar de Deus. Pelo menos os índios são, não sei os paulistas. Né? Fica com vergonha de falar de Deus para os amigos. Fala o que Deus fez na tua vida. Pastor, é que eu não sei pregar. Não precisa pregar, não precisa pegar a Bíblia. Só fala. Eu fui na igreja, cara, eu estava muito doido. E aí, cara, Deus falou comigo lá, eu senti uma alegria diferente. E, cara, e hoje o que eu sinto, nada paga a alegria que eu sinto hoje. Pastor, e que pregação é essa? Deus vai te usar, irmão, do jeito que você fala. Amém? Amém? Abra bem a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Para viver, irmão, para nós vivermos o que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos viver o que o Pai tem preparado para esta juventude, para esta geração, nós temos que passar por algumas fases. Primeiro é entender a graça. E depois disso, o que a gente faz? A gente vai, irmão, a gente vai em busca de se aprofundar na palavra. E o inimigo, às vezes, ele perde de um lado, mas ele não quer perder do outro. Às vezes o inimigo, ele perde de uma forma, mas ele quer trabalhar ainda para atrapalhar o agir de Deus. Aí muitas das vezes o que acontece? Você estava lá no mundo, você estava lá, estava fazendo tudo que tinha para acontecer lá no mundo, aí de repente você veio para a igreja, de repente você está na igreja, de repente você está aqui, está louvando. Só que de repente começa a acontecer algo. Começa a acontecer problemas. Começa a acontecer tribulações, que começa a surgir dentro do teu coração tristeza, ira e mágoa contra o teu irmão. Isso é o inimigo operando também. Porque a partir do momento que não existe a comunhão no nosso meio, o Espírito Santo não opera. A partir do momento que o Espírito Santo, ele vem e está quebrado, nós somos um corpo, e esse corpo ele está quebrado, o Espírito Santo ele não opera. A palavra de Deus diz, o que é onde estiver 2 ou 3 reunidos, tem que estar unido. Lá no livro de Atos, quando fala sobre o dia de Pentecostes, você pode observar que a Bíblia ela é enfática em falar o nome de todos os apóstolos, o nome, fala ali que as esposas, os filhos, aí diz assim, todos estavam unanimamente juntos orando ao Senhor. Ou seja, eles estavam reunidos, cumprindo aquilo que Jesus falou, fique em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Então eles foram e se reuniram. Já pensou, irmão?
Já pensou? Vamos imaginar, vamos agora abrir nossa mente aqui, está lá os apóstolos. Aí de repente está lá João, a palavra de Deus diz que João, ele era amoroso com Cristo, ele deitava no colo de Cristo. Aí já pensou, aí João olha assim, e Mateus? Olha quem está ali, Pedro, filho da mãe, disse que nem era um de nós. Já pensou, irmão? Já pensou, está ali? Aí Lucas olha para o outro. Pedro, rapaz, tu disse que não se vestia como a gente. Aí começa a criar intriga. Começa a dividir. Começa a se quebrar. Isso não pode existir, irmão. Nós aqui temos que amar uns aos outros. A graça, quando ela vem sobre a nossa vida, nós também temos que colocar em prática. Se Deus nos amou sem nos merecermos, sem a gente merecer, quem somos nós para ditar se o outro merece ou não o nosso amor? Isso é hipocrisia, irmão. Deus me amou, o Pai me amou, de uma forma que Ele deu o Filho dele por amor de mim. Eu fazendo tudo de errado, aí agora eu tenho que colocar esse amor em ação. Aí não, aquele irmão lá, ele me olha estranho. Então eu não quero falar com ele, eu não quero papo com ele. Está errado. Isso está errado. Graça, irmão, a graça, ela nos capacita a amar. E agora aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quero te falar, pecar é ferir. Pecar é você ferir em princípios. Pecar é você ferir algo que está ali colocado. Agora eu te pergunto, você machuca quem você ama? E por que muitas das vezes a gente peca contra o nosso irmão? Você está ferindo ele. Como o pastor Mamoro pregou agora recentemente, na quinta-feira, não é acusação, não é falando, mas, ei, nós temos que entender uma coisa. Você pecou contra o irmão, não dê legalidade para o inimigo. Vai lá e pede perdão, se humilha. Irmão, eu, graças a Deus, eu não tenho o ego. Eu tinha, viu? Isso foi o Espírito Santo que fez isso comigo. Antigamente eu era muito duro, então, meu irmão, era o que eu achava e ponto final. Hoje não, irmão. Se eu ver que eu fiz qualquer erro mínimo possível, eu vou lá e peço perdão. Eu vou lá e, cara, me perdoa qualquer coisa aí. Até quando eu não vejo se eu errei ou não, quando eu vou em algum lugar, na hora que eu vou me despedir, eu falo, vai desculpando em qualquer coisa, se eu falei qualquer besteira, vai me perdoando. Pastor, por que o senhor faz isso? Porque a gente, às vezes, irmão, a gente é tagarela. Né? Lá no norte, porque o pessoal pensa que o Pará é Nordeste. Não é Nordeste, tá bom? O Pará é Norte, é diferente. Tá? Quem fala assim, viu, Nordeste, é o pessoal do Norte, ou do Nordeste, tá? Nós somos de outro lugar. Até eu já estou misturando, aí é osso, hein? Lá no Norte tem um ditado, né? Que a gente fala demais, aí tem uns que fala tanto que dá bom dia a cavalo. Eu não sei o que de acha dar bom dia a cavalo, mas deve ser falar pra caramba. Aí, às vezes, a gente, irmão, na nossa imaturidade, na nossa juventude, a gente tira uma brincadeira ali que pode ferir o irmão. A gente nem percebeu. É por isso que eu criei esse critério comigo. Quando eu não percebo nada, eu ainda peço perdão. Falo, vai desculpando qualquer coisa, vai desculpando qualquer besteira que eu falei aí. Tá bom? Não, pastor, você não falou nada, não. Eu falei, mas vai que falou, né, irmão? Vai que eu falei algo e vou ferir alguém, vou dar legalidade para o inimigo? Não quero. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando você peca contra o teu irmão, você está ferindo ele. Você está machucando ele. Não se esqueça, a graça, ela nos ensina a amar. Amém? No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, já pensou, irmão? Eu amo Deus, mas eu tenho um rancor do meu irmão. Não ama, é mentiroso. A palavra diz isso. Então, nós temos que nos limpar. Quando eu voltei para a igreja, e aí eu comecei a ser obreiro, né? Eu aceitei Jesus num sábado como esse. Quando foi na outra semana, quando foi no domingo, eu cheguei no líder do diaconato e falei, eu quero ser obreiro.
Aí ele, você quer ser obreiro, Micael? Eu falei, quero. Só que como eu estava em um processo ainda de libertação, né? Eu falei, só que eu não quero vestir essas frescuras de gravata, não. Aí ele falou assim, não, você vai ser um obreiro diferente, você não precisa usar gravata. Eu falei, então eu quero. Porque essas roupas todas engomadinhas e tal, não gosto não. De ano passado, Deus é mais. Não queria, né? Mas aí comecei a ser obreiro. Aí aconteceram umas coisas muito rápidas na minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa terceira fase. E aí Deus me colocou na frente de uma filial. Muito jovem, eu com 17 anos já estava cuidando de uma igreja. E aí quando eu cheguei naquela igreja, comecei a buscar, comecei a orar, comecei a falar com Deus. E eu senti que tinha algo que estava me travando. Eu senti que tinha algo que estava atrapalhando Deus me usar da forma que Ele queria. Aí eu fui orar. Falei, pai, se tu me chamou para fazer a obra, então, o que é que está impedindo de eu fazer aquilo que tu quer? O que é que está impedindo de tu se manifestar da forma que tu quer? Você sabe o que aconteceu, irmão? Eu comecei ali, o Espírito Santo me fez eu me lembrar de todas as pessoas que eu tinha brigado lá no mundo. Esse daqui, a gente brigou, quase se mata. Esse daqui mandou mensagem para a gata que eu tava nos pega, eu dei uns quebra nele. E fui anotando, irmão. Aí fiz uma lista com o nome de muita gente que ou eu era intrigado com eles, ou eles eram intrigados comigo. E eu olhei para aquela lista e eu falei, e agora? Eu vou ter que pedir perdão para essa galera? Eu vou. Se é isso que está atrapalhando, eu vou, pai. Irmão, como eu falei, eu era muito brigador quando eu estava no mundo. Eu brigava, eu era muito louco. Até porque também drogado, né? Só que eu também era um drogado assim, meio mal. Eu dava um murro, irmão, e corria. Eu vou ficar nada? Eu chegava assim por trás, assim, que o cara se espantava, tum! Quando ele olhar, irmão, eu já estava chegando em casa já. Já estava longe. Então eu tinha brigado muito, muito. Aí eu peguei essa lista, liguei para quem eu tinha um número, mandei mensagem, fui na casa de todos e pedi perdão para todos. Teve uns que me abraçou e chorou comigo, pediu perdão também, foi maravilhoso. Teve outros que fecharam a porta na minha cara. Que nada, Micael, tu é muito vagabundo, eu vou te matar. Falei, cara, se quiser matar, agora é a hora, porque eu nem vou me defender. Pode arrochar. Teve um irmão que foi mais além. E esse, eu acho que ele ia fazer isso mesmo, porque depois aconteceu uma coisa muito terrível com ele. Eu fui pedir perdão para ele, me humilhei, e ele pegou e olhou para mim assim e falou, Micael, eu só não vou dar agora um tiro bem no meio da tua testa, porque nós estamos no meio de um monte de gente. Mas na hora que eu te topar, eu te mato. Eu era dirigente na filial. Aí eu fui para casa pensando, e agora, Senhor? Eu mato ele primeiro ou eu deixo ele me matar? É sério, eu não vou mentir, né, irmão? Eu já estava pensando no contato dos brother que tinha uns 38. Já estava pensando, ó, se eu ligar para fulano, ele me arruma um 8. E, mano, vou deixar o cara me matar? Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu já estou salvo. Se ele tirar a minha vida, eu vou em encontro ao meu pai. Eu não vou fazer nada. E aí, irmão, depois aconteceu algo muito terrível na vida dele. Infelizmente, eu falo isso muito triste, ele não teve tempo para encontrar os caminhos do Senhor. O inimigo ceifou a vida dele, irmão. Uns 3 meses depois. Pastor, não foi o senhor que pagou os pistoleiros, não? Foi não, irmão, foi não. Não foi. Mas eu pedi perdão para todos, eu limpei meu coração. Daquele dia em diante, irmão, eu senti que Deus ele abriu assim as portas dos céus, assim, irmão. A filial que eu estava começou a encher. Deus começou a fazer as coisas muito rápido na minha vida. Você sabe o que é isso, irmão? É você tirar aquilo que está ali atrapalhando. Você lembrou de alguém
que você tem alguma coisa contra ele ou que ele tem contra você, resolve isso, irmão. Fala com Deus. Fala, Pai, ama essa pessoa através da minha vida. Amém? Amém? Então, o segundo ponto é esse, irmão. Nós temos que amar. Nós não podemos deixar a comunhão entre nós, a harmonia entre nós se quebrar. Você sabe o que eu acho gostoso do Espírito Santo e da comunhão? É que é engraçado demais as nossas etnias. Um dia a gente estava ali conversando, aí tinha, né? Tinha um do Ceará, um do Japão, um do Pará, um de São Paulo, um do Rio, e todo mundo se abraçando, feliz, rindo, e parece que a gente se conhecia desde criança. Era a comunhão do Espírito Santo, irmão. Amém? Amém? A terceira coisa, e é essa daqui que vai dar o norte para a sua vida. Quem quer aprender, diga amém. Bota o gasofilaço lá, 1.000 conto por cabeça aí e tal. Amém? Abre a Bíblia. Não, tô brincando, 1.000 conto aí é zoeira, viu, irmão? É só 2. Abre bem a tua Bíblia no livro de Gálatas. Para ficar mais fácil, abre em Efésios, aí volta para trás. Filipenses, é livro pequeno. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Isso daqui é o que vai te modificar. Essa aqui é a coisa especial, irmão, que vai ser o tempero. Sabe, pastor, eu sou uma pessoa muito dura. É isso aqui que vai te quebrar. Pastor, eu sou uma pessoa egoísta, que eu já fui também. É isso aqui que vai quebrar o ego. O batismo no Espírito Santo. Você começar a pedir. Você começar a clamar. Fala, Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Você vai começar a buscar em oração. Fala, Pai, eu quero, igual o pastor Renan falava, Pai, eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero ter um encontro real contigo. Ele contando hoje de manhã o testemunho dele. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, só que um pouco diferente ali o caminhar. Eu já estava na igreja, eu já era obreiro. Mas eu ainda era duro. Eu ainda era muito brabo, zangado. E aí um dia o líder do diaconato falou assim, Micael, tu vai para a igreja orar todo dia. Falei, eu todo dia? Todo dia. Tá bom, sim senhor. Meia-noite. E eu, vala-me Cristo. Meia-noite? Sim senhor, pastor. Era do diaconato. Aí fui, irmão. E aí, o interessante é que na época a gente estava reformando a igreja e as janelas estavam só com grade, não tinha vidro. Irmão, entrava um vento terrível. Aí teve um dia, né, eu passei já uns 2 meses ali orando. E, pastor, o que acontecia nesses 2 meses? Nada, irmão, dava vontade de dormir, não vou mentir para você. Eu me ajoelhava lá, aí eu orava. Ô Senhor meu Deus, ô papai, amém. Aí eu ficava só assim, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Não vou mentir, né? Eu só conseguia conversar os 3 primeiros minutos. O resto era só aleluia, 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 aleluia. Mas estava obedecendo, irmão. Aí teve um dia, chegou o inverno, eu estava em casa, me arrumando para ir para a oração. Irmão, aí começou a chover. Água. Eu não tinha carro, eu tinha uma moto. Aí eu pensei, rapaz, esses dias tudinho que eu estou indo na igreja, eu sozinho. O pastor nunca passou lá. Se eu não for hoje, ele não vai saber. Pensei, né? Comigo. Era o diabo, irmão, querendo tirar minha bênção, né? Falei, o pastor não vai saber. Tá chovendo, eu vou na chuva. Aí fiquei, né? Vou nada. Aí deitei no sofá. Aí quando faltava 10 minutos para meia-noite, é porque ela é tudo pertinho, cidade pequena, né? E aí eu, cara, eu vou. Aí eu vou. O pastor me escalou. O pastor não vai estar lá, mas eu vou orar com Deus. Eu falei com Deus, não, eu vou. Aí fui, irmão, na chuva. Água, cheguei lá, irmão, todo molhado. Aí eu me lembro que eu tinha a chave, abri, entrei, aí me ajoelhei lá para orar. E aquele vento, irmão, eu me tremendo todinho no frio. Aí teve uma hora, irmão.
Assim, uma questão de uns 10 minutos depois, assim, eu comecei a falar com Deus. Falei, pai, eu vim hoje porque eu sei que ninguém vai me ver, eu sei que ninguém vai sentir minha falta, se eu vim ou se eu não vim. Mas eu vim, pai, porque eu também aceitei esse compromisso, porque é contigo. Aí comecei a falar com Deus. Irmão, naquela hora, eu estava sozinho na igreja. Eu senti, irmão, como quando uma pessoa se ajoelhou do meu lado. Que eu me arrepiei todo, irmão. E senti uma felicidade tão grande que eu comecei a chorar. E um cara que era duro de chorar já era estranho. Só que era uma coisa tão maravilhosa e eu não conseguia olhar, irmão. Eu ficava com medo de olhar, mas não era um medo ruim. Não era um medo tipo, é um bicho. Não, eu estava maravilhado com aquilo. E naquela noite, irmão, eu recebi o presente mais valioso, irmão, que foi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Naquele dia, minha vida mudou, irmão. Naquele dia, saiu o velho Micael. Sabe aquela história de Paulo? Paulo, irmão, antes de ser um homem cheio do Espírito Santo, era conhecido como Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo, através do Espírito Santo, naquele dia, Paulo virou um homem diferente, um proclamador da palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem onde ele passava, milagres aconteciam, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Naquele dia aconteceu isso comigo. Naquele dia, irmão, eu orei, eu chorei, eu falei com Deus, e quando eu olhei para o relógio, 4 horas da manhã, falei, não, está quebrado esse relógio. Eu peguei o celular, ainda estava enrolado ainda na sacola por causa da chuva. Eu rasguei, quando eu olhei, 4:03 da manhã, eu falei, meu Deus, o que é isso? Naquele dia, o velho Micael morreu. Aí um dia eu fui provado. Um dia eu fui abrir uma igreja em uma cidade, passei 1 ano e pouco lá, foi uma benção. Aí eu já estava em Dom Eliseu de novo, aí um dia eu fui visitar essa igreja. Foi eu, minha mãe e um obreiro foi comigo, e minha esposa. E aí a gente foi no lanche, foi na época da Covid. Estava já finalizando a Covid. Aí a gente foi em um lanche, e aí tinha umas pessoas bebendo lá na frente, e eu estava gripado. Muito gripado, mas não era Covid, eu só estava gripado. E aí eu começava a espirrar e segurava e tossir. Aí eu ouvi quando 3 caras começou a zombar da minha cara. Começou a jogar palavrões para mim. Eu nem conhecia os caras, eu estava distante deles. E aí aqueles caras começaram a falar coisas contra mim. Só que as pessoas que estavam comigo não ouviram, só eu ouvi. E eu só de cabeça baixa, lanchando, quieto. E eu, rapaz, será que esses caras estão falando comigo? Não estou fazendo nada. Eu estava de terno, eu tinha acabado de sair do culto. Eu falei, não estou fazendo nada. Esses caras falando isso comigo. E me xingando e falando umas coisas terríveis que eu nem vou repetir aqui. Aí eu lembro que na hora ali eu terminei de comer rápido, aí chamei a conta, paguei. Aí eu falei, vamos embora, vamos. Aí quando a gente estava indo para o carro, eu ia andando, o pessoal ia na frente. Aí eu escutei quando eles lançaram uma palavra, irmão, muito forte contra mim. Aí naquela hora passou assim um flashback assim na minha cabeça. Porque era a palavra que os caras, quando eu estava no mundo, falavam, irmão, e eu ficava endemoniado. Eu ia para cima dos caras para matar. Aí naquela hora eu lembro, irmão, que eu comecei a caminhar bem devagarinho. Aí eu pensei, rapaz, se fosse o antigo Micael, eu já estava me vendo, irmão, voltando ali, pegando aquele casco, quebrando a cabeça de um. É que eu só brigava assim, irmão. Esse negócio de, tem que ser como é que é o nome? Tem que ser justo, como é que é? Que justo, irmão. O que tinha na frente eu largava mesmo. Eu tinha disso não. Eu estava imaginando, eu voltando, pegando o casco, quebrando a cabeça de um, derrubando a mesa. Né? E é porque eu não sou igual ao meu irmão. Meu irmão quer karatê. Né? Eu não sou. Eu sou apelão. Eu era, né? Eu era apelão. Aí me veio na cabeça, irmão, eu fazendo tudo aquilo.
Aí quando eu me voltei de novo, eu andando, aí eu falei, só que aquele Micael morreu. Aquele Micael não reina mais. Deixa eu falar. Aí eu entrei no carro e fui embora. Aí o obreiro que estava comigo ainda estava passando pelo processo. Aí eu disse, né, o que tinha acontecido. Na hora ele, vamos voltar lá, pastor, para me quebrar aquele maluco. Ainda bem que ele não ouviu, né, irmão? Falei, mano, deixa esses caras. Irmão, o Espírito Santo, quando ele vem sobre a tua vida, ele muda toda a tua história. Ele muda a tua forma de agir, a tua forma de pensar, a tua forma de falar. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito. Espírito está escrito com E maiúsculo, que simboliza Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é caridade, que significa amor. Gozo, que significa felicidade. Paz, longanimidade. Pessoal, estão tirando sua paciência, você é longânimo, você deixa, você não dá moral. Deixa isso quieto. Amém? Em seguida, benignidade. Você faz o bem às pessoas, você faz aquilo que você gostaria que fizessem com você, que é o contrário da iniquidade. Iniquidade é você fazer o que você não gostaria que fizessem com você. Então é benigno, você faz. Eu gosto muito de tratar as pessoas com educação, porque eu aprendi e eu gosto de ser tratado com educação. Uma pessoa... Só que eu também não sou um lorde, né? Bom dia. Também não é assim, né? Nossa, que homem educado. Não, mas eu sou educado, eu gosto. Porque eu gosto de... Eu trato as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Isso é benignidade. Amém? Amém? É por isso que quando eu vejo alguém com a cara triste, eu já dou logo 2 contos. Que é para na hora que eu tiver com fome, alguém pagar o lanche, né não, pai? Já é plantando. Planta e colhe. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a frutificar essas coisas. Você vira uma pessoa diferente. Amém? Essa é a terceira coisa que vai fazer você vencer muitas batalhas. Quem crê, diga amém. Feche os seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Fala com Ele neste momento. Aleluia. Abre, ó Pai. Santo é o teu nome. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração, Senhor. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Feche os seus olhos, Pai. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Papai. Oh, Espírito Santo, venha sobre este lugar, oh Pai. Que o Senhor venha modificar o nosso ser. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar nesta casa e mudar as coisas de lugar, Pai. Que o Senhor venha limpar aquilo que está sujo. Que o Senhor venha, meu Pai,
quebrar aquilo que está rígido em nossos corações, mas que o Senhor também venha, meu Pai, emendar aquilo que está rasgado, que o Senhor venha, ó Pai, fazer a juventude que Tu queres cheia do Teu Espírito Santo, que tem fruto de amor, que tem fruto de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de paz. Pai, que esta juventude venha ser cheio da Tua glória. Nós abrimos o nosso coração a Ti, queremos amar o nosso irmão, queremos um coração purificado, um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor, mas um coração puro, um coração cheio da Tua glória, cheio do Teu amor. Venha sobre este lugar, vem Espírito Santo. Aleluias. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Ensina-me a amar com teu amor. Que eu me importe mais com o que é teu, e tudo que sou seja pro teu reino. Que o meu caminho ao teu lado seja eterno. Sara o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver. Ensina-me a amar com seu amor. Eu convido vocês a colocar de pé, amém? Declare que eu me importe. Que eu me importe mais com o que é teu, e tudo que sou seja pro teu reino. Que o meu caminho ao teu lado seja eterno. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Pela culpa Ele ofereceu, e ao mostrar o seu amor por nós, Ele se deu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Nossos pecados foi esmagado.
doce graça e nos fazer mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. o teu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai. pela culpa ele ofereceu, e ao mostrar o seu amor por nós, ele se deu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Maior que tudo ele é, oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste. Cante de todo o teu coração. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, e assim declare de todo o seu coração. do nome Oh, a morte venceste. vencer. Glórias a ti, Jesus. Véu tu rompeste, Nós estamos aqui para nos render ao Senhor, meu Pai. Nós não somos nada, mas o Senhor nos amou a ponto de dar o teu Filho amado naquela cruz. te adoro, E aqui estamos nós, teus filhos gerados por este sacrifício, Senhor. pois Aleluia. ressuscitaste. Cante de todo o teu coração. Entregue o teu coração a Ele. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de O teu nome, Pai, é o que há mais poderoso neste mundo, Senhor. Não há força nesta terra que seja maior do que o teu nome, Senhor. E nós nos entregamos a ti neste momento, Pai. Oh, Senhor, nada se compara com o teu nome, Senhor. Cante mais uma vez. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao nosso Pai. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Sua voz.
está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, diga quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu só quero saber. Vai ser o resto da minha vida assim? Toda vez que eu subir vai ser desse jeito. Vai ser essa palhaçada toda. Hoje... Te amo também. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Fui pegar o metrô, né? E aí o pessoal tava comprando os passes lá, né? E eu não fico ouvindo a conversa dos outros, né? Então eu fico viajando e tal. E eu vi que tava demorando, e eu olhando, e eu falei, pô, sabe? E aí tinha uma mulher e tinha um cara lá na frente e tal. E só que aí depois eu, prestando mais atenção, ela tá falando inglês. I want to buy a ticket. Ah, todo mundo sabe o que é isso, né? Quero comprar um passe de metrô. Eu falei, oh my God. O meu inglês tá embaçado. E aí, beleza. E o cara já foi pro lado dela e já começou a falar. O cara, poliglota. O cara, não, deixa que eu resolvo. Então, o que você quer lá? I want to buy more tickets. Não sei o que lá. E eu já todo... Nossa, que história legal. E aí o cara, ele pega para falar. Fala assim, ela quer comprar um cartão e tal, para colocar mais passagens aqui. Aonde ela vai? Pro Jabaquara. Nossa, o cara tá... Aí ele pega para a mulher, falei, ele vai falar inglês, óbvio. Aí ele dá uma de, você precisa ir na estação Grande Jabaquara. Ah, mano, tipo, eu falaria melhor, Big Station, Jabaquara. Quando eu falei, que cara idiota, velho. E fiquei rindo e o assunto morreu e tal. Porque, e é verdade, quando você vai falar com uma pessoa, putz, a Mami está aqui, né, do Japão. Quando eu conheci, é ela e tal. Oi, tudo bem? Eu também já fiz assim, sabe, porque japonesa, né, você não sabe o que fazer. É normal, né, você vê isso daí, acontece. E aí, quando eu estava pegando no meu momento filosófico, eu falei, putz, Deus, estou assim contigo.
Você está falando inglês e eu em português. E o assunto não está rolando entre a gente. Alguém precisa traduzir esse negócio, dessa situação toda. Por quê? Eu vou explicar. Já faz uns 3 noites que eu acho que o culto está ok. Ok, sim, sabe? Ok. Também não vou falar ruim. É o que eu queria falar. Mas não vou falar. Então tá ok, assim. E eu queria, falei, Senhor, mano, você tem mais. Eu não posso exigir isso de ti. Mas, poxa, mais, né? Dá uma carguinha aí, dá um... né? Só um 220 de leve. E aí já faz 3 que eu estou nessa daí. E eu fico, pô, Deus, você não responde. E eu estava no metrô, filosofando, que ele era mulher em inglês lá e eu não conseguia falar com ele. E aí eu lembrei que quando eu acordei hoje de manhã, eu acordei super bem. Eu acordei, tipo, com um louvor na cabeça até. E eu sempre acordo assim, ó. Que saco, mano, mais um dia na vida. Não tem um dia que eu acordo feliz. Eu sempre acordo, tipo... Vamos lá. Eu acordei como eu falei, nossa, mano, hoje eu acordei diferente, né? Só que eu achei que eu ia vir pro batismo, né? Falei, nossa, o batismo deve estar animal aqui, nossa. Só que eu esqueci que eu tinha um compromisso na escola das crianças e tive que ir para lá e não vim no batismo. Eu falei, tudo bem. E aí no culto hoje já deu um up. Foi muito, muito louco? Não. Tá. Por quê? Agora eu explico para vocês todos. Porque queremos mais de Deus, amém? Que foi o que Micael falou, queremos mais do Espírito Santo, queremos mais. E quem que traduz as nossas conversas? É o Espírito Santo. Porque a gente realmente, às vezes, fala inglês e Deus entende português. Não, Deus entende todas as línguas, é a gente que não entende o que Ele fala. Né? Vamos corrigir a minha frase. Deus explica em inglês e a gente não entende. Quem traduz é o Espírito Santo. Então, hoje Ele deu um toque, e aí eu quero avisar vocês, cara, vai começar a ficar muito louco. Já é, mas assim, agora eu estou querendo um novo nível... Só que sem fingimento, gente. Se você não sentir nada, não precisa dar uma de... Dá para perceber quando o cara está fingindo, não dá? Não sei, mas às vezes... Então, gente, vai de boa, vai indo, você vai ver, cara. Às vezes você gostou desses 3 que teve, você achou muito legal. Eu achei normal. Só que eu quero mais, cara. Eu quero muito mais de Deus. E eu sei que Ele tem pra gente. Amém? Ó, tô na linha do Renan. Hoje ele foi pregar e ficou... E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei zoando. Falei, cara, é difícil falar quando você está com a voz afinando, assim, né? Você muda 2 tons para baixo, né? Para o alto. Então, assim, o Senhor, Ele faz as coisas. Não dá, né? É muito triste desse jeito, né? Mas é isso que eu quero. E isso, por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele fala assim, ó... Davi entendeu que Deus colocou ele como pastor, como rei, pelo amor do povo. Então, todas as pessoas que são chamadas para estar ajudando é por causa de vocês, é por causa do povo. É quem Deus está atrás, é quem Deus quer demonstrar o amor. Amém? Então, gente, quando você vem aqui e fala, não, Deus vai falar comigo, Deus Ele quer alguma coisa comigo, Deus tem alguma coisa para mim. E aí, quando você vem aqui, desliga dos negócios e vai nesse propósito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando. Se você não está falando, você não está entendendo a língua de Deus, pede o tradutor universal, o Espírito Santo, e aí você vai entender. Às vezes demora, já faz 3 meses que eu estou nessa luta, mas hoje foi gostoso, gente, foi gostoso. Mas Deus tem muito mais, busquem muito mais dEle, amém? Eu lembro de... não vou falar de antigamente, né? Antigamente muito, muito antigo. Mas tinha cultos, cara, que às vezes não tinha nem oração inicial direito, cara. Já começava todo mundo a chorar e o negócio já ia acontecendo. E é isso que eu quero de vocês, cara. Sem fingimento, devagar, a gente vai chegar lá. Você vai ver. O negócio acontece, é tudo espontâneo, e não vem, um cara sobe e ora, e não estava na programação. E é assim que a gente vai alcançar um dia, amém? E um dia eu também sonho, que eu vou subir aqui e vocês não vão ficar falando... Esse dia vai chegar também. Vamos orar? Vou também orar pelos pedidos, eu só vou ler um aqui. Quero ser rico. Eu também? Brincadeira, não tem isso aí não. Mas coloque seu pedido aqui e creia que Deus está para fazer, amém? Vamos lá, gente. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor amado, muito obrigado, Pai amado, pela Tua presença nesse culto, Pai.
Te pedimos sempre, Pai, que permaneça conosco e que cumpra todas as tuas promessas nas nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que cada pedido aqui seja realizado conforme a tua vontade, ó Pai amado, e conforme o teu desejo, Senhor. Trabalhe em cada vida aqui, Senhor, e que a gente seja cheio do teu Santo Espírito, Pai amado. Que a gente possa cada dia, Pai, estar contigo, caminhando e entendendo, Pai, que o Senhor é bom e amoroso, Senhor. Continua conosco a cada dia, Senhor, e que nos nossos corações haja sempre essa certeza, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e que o Senhor permanece para sempre ao nosso lado, ó Pai. Guarda cada um aqui, Senhor, e derrama o teu Santo Espírito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Leva cada um aqui em paz, Senhor, e guarda, Senhor amado, conforme a tua promessa, Senhor, acampa os teus anjos, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, esteja conosco essa semana, Senhor, e que a gente sinta a tua presença, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também os dízimos e as ofertas, entrega a tua casa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. E que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E não grave essa parte.